A sua oração pode estar impedindo você de crescer. Deus vai falar com você nesse vídeo. O Espírito Santo me conduziu aqui para entregar essa mensagem para você. Eu estive anos num lugar de escassez, de dor, e sempre orando pela mesma coisa e nada mudava. Até que o Espírito Santo me revelou algo profundamente. E eu estou aqui como uma voz profética, como uma mentora profética, para ajudar você a entrar nesse lugar de revelação. Então fica até no final desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui foi exatamente aquilo que o Espírito Santo revelou ao meu coração. Amém? Antes de eu começar esse vídeo, eu quero me apresentar. Eu sou Bárbara, teóloga, pastora, mentora profética. Eu tenho uma escola de desenvolvimento. O que eu vou trazer aqui pra você não é um achismo, não é um eu acho, eu fiz uma vez e deu certo. Não, é o que eu aplico na minha vida e através daquilo que Deus me revelou, a minha vida vem mudando completamente, tá? E eu quero trazer duas histórias bíblicas, tá? Tudo que eu trago aqui, gente, é com base em Bíblia. Não tem outro lugar, tá? Alguma coisa de livro, sim. A primeira história que eu quero falar pra você é a história de Ana. Ana, ela era casada com Eucana. Na Bíblia, naquela época, se a mulher não conseguia dar o filho para o marido, ela era estéril. O marido poderia sim ter uma segunda esposa. E aconteceu na história de Ana e Eucana. Ana não conseguia dar um filho, casou com uma outra, Eucana casou com uma outra esposa, né, na qual se chamava Penina, teve muitos filhos, e essa mesma zombava de Ana. Ana passou muitos anos, com muita dor, muito sofrimento, até Ana entender algo que mudou completamente a história da vida de Ana. Que foi quando Ana, ela chegou no templo, chegou aos pés do Senhor para orar, ela fez um propósito com Deus. Ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ao altar. E foi isso que Ana fez. Ana orou e devolveu o filho ao altar. E Deus deu mais 5 filhos a Ana. Porque o primeiro filho se tornou um profeta, que é mais conhecido como profeta Samuel. Após isso, tem uma outra passagem que foi onde virou um estralo na minha cabeça, onde os meus olhos espirituais abriram, que foi a passagem de Ezequiel ao vale de ossos secos. E aqui tem duas revelações. Que a partir da hora que você aplicar isso à tua vida, a tua estagnação de oração vai mudar completamente. E muitas vezes você pode, assim como eu estava, orando há vários anos pela mesma coisa e nada mudava. Por quê? Deus ouve a nossa oração. Porém, nós estamos entrando no campo de batalha com as armas incorretas e na qual a gente não obtém êxito. Para que então conseguimos trazer essa revelação de Deus para nossa vida. Um grande exemplo é um soldado. Quando o soldado ele vai para a guerra, ele tem inúmeros abaixo dele, ele não vai para um campo de batalha e quando tem que aplicar uma estratégia, os soldados pedem a ele, faz o que vocês acham que tem que fazer. Não, o general, ele dá uma ordem para que aquela estratégia seja executada e assim eles conseguem obter êxito. Ou seja, existe uma ordem dada através de um general. Quando o Senhor levou Ezequiel ao vale de ossos secos, presta atenção nessa passagem que diz o seguinte, a mão do Senhor, Ezequiel 37, veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos secos. Ele me conduziu por esses ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente seco. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso esses ossos se tornarão a viver? Aqui já entra uma revelação poderosa. O Ezequiel respondeu, Senhor, tu que sabes. Ou seja, ele deixou os planos do Senhor, porque a palavra, a primeira e a última sempre é dele. Tu que sabes. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, osso seco, ouçam a palavra. Presta atenção nessas revelações. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e trarei de volta a vida, porei carne e músculo e vocês se cobrirei com a pele. Darei fôlego e vocês voltarão à vida, então saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Anunciei essa mensagem como ele havia ordenado, de repente, enquanto eu profetizava, eu vi em todo o barulho de ossos se batendo uns com os outros e os ossos de cada corpo estava se juntando, então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos, em seguida a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. O grande problema de às vezes você não ter a revelação certa quando você lê a palavra de Deus é porque você não presta atenção nas palavras, mas ainda não respiravam, ou seja, levantou ossos, tiveram carne, é como se tivesse eu, morta, viva em pé, eu não respiro, eu não falo, eu não nada. Presta atenção. Então ele me disse, filho do homem, profetize ao Espírito, aos 4 ventos, anuncie essa mensagem. Assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem, como ele havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida, e se levantaram e se formaram um grande exército. Presta atenção nessa revelação. Quando Ezequiel profetizou a primeira vez, não houve fôlego de vida. Ele teve que profetizar ao Espírito uma segunda vez. E aqui está a revelação, e essa é a maior chave de tudo. É onde você vai ter que mudar todo o teor da sua oração. Se você ore como uma coitadinha, se você entra no campo de batalha com a ferramenta certa, até porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, contra principados e potestades, como que você vai vencer essa guerra, sendo que você está lutando com a arma errada? Imagina o soldado falando, vocês fazem o que bem entende no campo de batalha. Vai ver, vão tudo atrapalhado, porque uma equipe vai pensar de uma coisa, outra de outra. Não vai haver êxito. Assim é você, quando entra no campo de batalha com as armas incorretas,
a sua oração não tem êxito. Por isso que eu falo, a sua oração pode estar impedindo você de crescer. E aqui, continue nesse vídeo, porque até no final eu vou trazer 3 versículos a mais, aqui 4, para que você tragam eles em cima dessa revelação e comece a ter êxito em tudo. Porque foi assim que eu fiz. Eu comecei a assim, tirar muitas travas espirituais. A minha oração nunca mais foi a mesma, tanto é que eu recebo ligação de tudo quanto é lugar. Ore por mim, ore por mim, ore por mim, porque eu entendi essa revelação. Então fica até o final. Quando Deus falou, Ezequiel, profetize ao Espírito. O que Deus estava falando aqui? Quando Jesus morreu, ele nos deixou o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito conosco e em nome de Jesus, a Bíblia mesmo diz que nós temos a autoridade de ressuscitar, de curar os enfermos, etc e tal. Nós temos essa autoridade. Por isso que Deus falou, Ezequiel, profetize ao Espírito, porque se eu profetizar com carne, com a minha carne, nada acontece. Como coitadinha, nada acontece. Mas quando eu entro no campo de batalha, com as armas corretas e do jeito correto, a minha oração muda de rota. A minha oração começa a soprar a vida, assim como disse o Senhor a Ezequiel. Então, repara, não bastou profetizar só sobre uma estrutura. Ele teve uma segunda profecia, dessa vez chamando o Espírito Santo. E é isso que você precisa fazer. Porque se eu me ajoelho, Senhor, olha essa injustiça, Pai, e não sei o quê, e não sei o quê. Por que eu sofro tanto? Nananã, nananã. O diabo tá dizendo assim, ó, deixa ela ali quietinha. Tá tudo bem? Não me atrapalha? Não, nada. Tá ali, tá sentada no campo de batalha. Deixa ela ali. É dessa forma que o inimigo te vê. Agora, quando você se posiciona como uma general de Cristo, você chama os anjos ao teu favor para trabalhar para você, os anjos entregam as ferramentas necessárias, até porque nós lutamos contra principados e potestades, ou seja, você não luta com a tua capacidade humana, você luta com o Espírito, por isso que Deus fala, Ezequiel, profetize ao Espírito, e é isso que Deus está falando para você. Então, Ana e Ezequiel têm algo em comum. Ana ativou um propósito, Ezequiel usou o Espírito. E é aí que você precisa fazer agora. A gente precisa dessas 2 histórias, de mais 3 pontos que eu vou trazer aqui pra você, para que você tenha êxito. E aquela tua oração, que anos você faz a mesma coisa, começa a ser respondida, tá? Primeiro ponto, existe uma diferença entre pedir como vítima e declarar com fé. Porque a fé é aquilo que a gente não vê. Só que para eu ter fé, eu preciso entrar no campo de batalha com as armas certas. Provérbios 18, eu vou ler aqui agora os versículos, porque senão é muito versículo aqui pra gente procurar. Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Quando Deus falou, ali, profetiza, vocês ouçam onde é que tá, onde ele deu a palavra? Deixa eu ver, profetiza. Ó, ouçam a palavra. Quando você acorda pela manhã, que dia? Eu tenho problema pra resolver. Que problema? Meu Deus, como é que eu vou dar conta desse problema? E não sei o quê. E você entra, você já acorda. Por isso que as pessoas falam aí, existem vários vídeos aqui no YouTube, e eu concordo, algumas coisas, né, entre aspas, porque se foge da Bíblia, pra mim é miticismo. Visualizar, começar a declarar e se posicionar como se você já estivesse. Porque quando você entra no campo de batalha, que também é a mesma coisa, com as armas espirituais, você já está lutando com aquilo, pra chegar naquilo que você quer, no teu propósito, do outro lado, entendeu? Veio Moisés agora, quando Moisés bateu o cajado e abriu o mar, você já tem uma arma. Uma arma, entendeu? Então, a forma como você fala sobre a própria vida importa muito. Vítima pede com medo. General dá ordem certa. Vítima pede com medo. General dá ordem certa. Então, a palavra, ela já autoriza, em nome de Cristo, ela ativa o campo espiritual. Ela ativa o mundo espiritual. Aí o diabo, aí é onde, quando você começa a se posicionar, não sei se você já viu disso, meu Deus, daí parece assim que eu tô enfrentando, parece que um monte de coisa acontece. Por quê? E exatamente acontece. Porque o diabo se liga naquilo. Eu vou impedir, eu vou enviar alguém para me impedir, eu vou fazer isso, eu vou criar uma situação para impedir que ela não vá para o campo de batalha, para que ela desista. Entendeu como é que funciona o mundo espiritual? O segundo ponto, e esse aqui é o mais importante de todos, não substitui a diligência. Presta atenção, Provérbios 21, 5 diz, os pensamentos do diligente tendem só abundância, e Tiago ainda reforça, a fé, se não tiver obra, é morta. Ana, ela não só fez voto, ela continuou vivendo uma vida para cumprir a sua parte, e ela esperava com fé. Ana esperou com fé. E aconteceu, ela ativava aquilo ali. Então, somente declarar com emoção não vai sustentar. E você não constrói nada no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é mais real do que você imagina. A Bíblia fala, e eu vou reforçar, a nossa luta não é contra pessoas. Você luta contra principados. E se vir alguém de frente para bater com você, pense sempre nisso. O diabo usa aquela pessoa no momento de fraqueza para atrapalhar você. E aí que você entra no campo de batalha, profetizando em nome de Cristo, assim como Deus falou a Ezequiel, sai da frente, Satanás, que eu tô passando. Entendeu? Então, declarar é declarar com fé, mas não substitui planos, tá? E quando você entra com planos, deixa eu voltar aqui, que está lá em Abacuque 2:2, que diz,
Escreva essa visão em tábuas para que quem passa correndo consiga ver o que Deus está falando. E você vai escrever o projeto que eu tenho para sua vida em tábuas para você nunca esquecer daquilo ali, para você não tirar foco. Porque é isso que o diabo faz no meio do caminho. Ele tenta te desfiar do propósito de Deus. Porque o diabo ele não tem medo de você, ele tem medo e ele sai da frente quando você se levanta com a sua identidade profética. Porque você tem autoridade para expulsar demônios com uma ordem. Em nome de Cristo, sai da minha frente porque eu tô passando. Sai da minha frente que eu tô passando. Entendeu? Então você precisa orar dessa forma, tá? Terceiro ponto, e aqui é... não, peraí, acho que eu fugi. Primeiro ponto, existe diferença entre pedir convite. O segundo ponto é declarar só que a emoção não basta, você precisa fazer plano. E terceiro ponto, que é declarar a declaração não substitui a inteligência, tá? Está em Provérbios 21:5. Então, o que essa mensagem, esse vídeo, ele quer trazer para você hoje? Inclusive esse vídeo, eu já postei ele em alguns lugares, porém bem curtinho, em Reels, e assim, ó, ele estourou. Um monte de gente, assim, começou a me agradecer. E realmente, muita gente é verdade com isso. Por quê? Porque é bíblico isso. É bíblico. Se você entra todos os dias, acorda de manhã todos os dias, como uma coitada, como você entra no campo de oração, reclamando, pedindo, se vitimizando pra Deus, sendo que o Senhor te deu autoridade e anjos ao seu favor pra trabalhar para você, e você tá nesse lugar, por isso que a tua oração não é respondida. E por isso que você fica anos lutando pela sua área financeira, pro seu casamento, pela sua cura, pra sair dessa infertilidade. Pra quê? Por causa de quê? Porque você não tá com as armas corretas. Você não luta no campo espiritual com as armas corretas. A Bíblia fala e reforça. Então você precisa entender de Gênesis e Apocalipse. Se você pegar um versículo com outro, eles se casam. Eles vão se casando porque Deus conta, através de Gênesis e Apocalipse, aquilo que precisamos fazer para que vencemos o mal. Não que nós não vamos ter dia mal. Nós vencemos o mal, porque a gente vai ter. Entendeu? Inclusive é bíblico. Então a sua oração, dependendo de como você está fazendo hoje, ela pode estar impedindo você de chegar no lugar de crescimento. Seja ele espiritual, profissional, financeiro, conjugal, seja o que for. Presta atenção, se essa mensagem hoje chacoalhou você, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Exercite agora a tua autoridade. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, não precisa expor a sua história. Eu profetizo em nome de Jesus, dê só uma palavra. E compartilhe esse vídeo com alguém. Se essa mensagem falou com você, compartilhe esse vídeo, porque o Senhor quer te usar. Você tem uma autoridade profética, você tem uma voz profética. E eu, como uma tua mentora, como uma pessoa sendo usada por Deus, que já saiu desse lugar de vítima, eu quero ajudar você a estar nesse lugar. Você faz parte do meu batalhão de exército. Você faz parte desse lugar. E eu quero estar com você. Tá? Combinado? Eu peço pra você, se você não é inscrito, se inscreva. Todos os dias tem um vídeo aqui, tá? Então, se você também quer fazer parte da escola, nós temos uma escola de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual para as mulheres, não é para homem, tá? Ajudo você a estar nesse lugar. Menos de que um lanche por mês e você vai estar andando em um exército alinhado para vencer as batalhas espirituais. Combinado? Até o próximo vídeo. Fique com Deus, que Deus proteja e te guarda, que os anjos do Senhor acampem a sua casa.